Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Tudo bom? Tudo. É que eu já tenho. Olha, eu tenho, eu trabalho com negócio de dentário, eu tenho, assistência médica eu tenho, funerária eu tenho,
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Boa noite, Madame. Boa noite, dame, família. Reinaldo Zacarias. Boa noite, Andélio. Boa noite, Dami. Boa noite, irmão Getúlio. Boa noite, irmão Reinaldo. O Reinaldo acho que não tá aí, não. Ele, pelo menos, não tá aparecendo aqui. Qual valor que seria? É porque eu falei, eu acho que o valor de 20 quanto? 20 e pouco reais, não foi? Foi, eu acho que na hora eu paguei, porque era só um pouquinho, sabe? Eu nem aprendi a ter essa. Eu tenho que comprar tudo, né? Por exemplo, eu tenho que comprar alguma coisa, só para tirar o cartão, entendeu? Aí depois que eu fui na boca de participar para o cartão da nacional validade, aí eu termino essa coisa por aí, da funcionária, e aqui já é possível. Boa noite com todos. Boa noite. Eu achei que meu estava com problema sendo aqui. Boa noite, irmão Reinaldo, irmã Eliane. Gi, boa noite, irmão Paulo. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão William. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom do irmão Cláudio. Estou dando boa noite para todo mundo hoje. Boa noite, William. Boa noite, Vando, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos.
Irmãos, vamos dar graça para a gente começar? Pai, nós te damos graças pelo teu Filho, te damos graças pela obra perfeita que fizeste por nós, te damos graças por toda a graça, misericórdia e amor que não merecíamos, Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa forma de reunião, te pedimos, Senhor, a direção do teu Espírito, para que possamos aqui aprender da tua palavra, podemos ouvir a tua voz, sermos consolados por ti, sermos edificados e sermos exortados. Senhor, o Senhor possa prover tudo que seja necessário aos nossos irmãos que não vão poder estar conosco. E assim nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, tudo pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, a gente vai estar lendo o Evangelho de João, capítulo 20. O irmão Janaí pode colocar na tela ou não? Dá só um minuto, irmão. Beleza. Vou fazer a leitura, tá, irmão? Pode ser? Se os irmãos Sim. não se incomodarem, eu vou fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone,
que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui um pensamento com os irmãos no nosso capítulo, no versículo 9, diz, né? O irmão vai pôr na tela, versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Mas antes eu gostaria de falar que esse capítulo, né, nos traz o clímax da nossa alegria, né? Se no capítulo anterior, apesar da importância que é da morte do nosso Salvador, dar a sua vida em favor da nossa, nós não podemos deixar de sentir, né, uma tristeza pelo ato de crueldade que ali é imposto e colocado sobre o nosso Senhor e Salvador. Mas agora vem esse... Ali nós já devemos, pelo entendimento que temos, nos alegrarmos, né? Pelo Senhor ter dado a sua vida em favor de nós, pecadores. Mas agora vem o clímax, né, da alegria com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E me chama a atenção nesse versículo que essa palavra era necessário. E por que era necessário? Porque não bastava que o Senhor Jesus morresse e permanecesse, né, como morto. Porque aí nós não teríamos a justificação. E o Senhor Jesus morreu, deu a sua vida, e Deus o ressuscitou, diferente do que muitas vezes compreendemos e que é ensinado, que o Senhor possa ter ele mesmo ressuscitado. Em algumas passagens nós vimos dizer que ele ressuscitou, mas no sentido da palavra, ele foi ressuscitado, né? Nós podemos confirmar isso um pouco mais adiante, umas 2 páginas na Bíblia, no capítulo 2 do livro de Atos. Livro 2, o capítulo 2 de Atos, no versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou. Deus ressuscitou. Então, era necessário, né? Voltando para a nossa leitura, era necessário que ele fosse ressuscitado, para que pudéssemos ter a justificação, fôssemos justificados. Eu gostaria de compartilhar esse breve pensamento e deixar em aberto, se os irmãos puderem acrescentar, corrigir algo que aqui foi dito.
Irmãos, do versículo 1 ao 10, né? A gente vê Maria Madalena, né? Ela foi bem cedo, como diz aqui, ainda era escuro no primeiro versículo, né? E no versículo 2 ela corre, né? Para ir anunciar a Simão Pedro e a João, e eles vão até lá, né? E é interessante a gente ver no versículo 9, né? Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, no 9. No 9 e o 10, né? Tornaram, o 10 fala, tornaram, pois, os discípulos para casa. E aí no 11, volta, o evangelho volta a falar de Maria. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e aos pés. E aí o Senhor provê através desses anjos falar com ela, e ela, né, em resposta, né, disseram-lhe eles, peraí, é, aí eles falam no 13, né, mulher, por que choras? E, e no 14, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. A gente vê o tamanho da afeição dessa mulher pela pessoa do Senhor, né? Querendo, é, tendo ele como total atração da sua vida, né? Os discípulos voltaram para a sua casa. Ela não, ela queria o Senhor. Ela queria estar onde ele estivesse. Queria ir até ele. E a gente vê que ela é dado a ela ser portadora do evangelho, pelo menos a primeira, né? Para nós aqui vemos que ela vai poder, né, ter essa notícia e levar essa notícia, não publicamente, mas na sua esfera, tendo um grande privilégio e importância, a gente vê aqui na palavra. E, e a gente está contemplando, né, acho que é o acontecimento mais importante de toda a história, que é onde tudo se fez novo, né? Cristo ressuscitando dentre os mortos, sendo a primícia da primeira ressurreição. Algo que é tão importante. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nada importaria. Ele não era justo, ele não era puro, então nele havia pecado, mas não foi assim. Ele era perfeito, Cordeiro de Deus. Por isso ele ressuscitou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E por esse homem, né, perfeito, a gente vê aqui ele sendo a primícia, né, o segundo Adão. É, eu, eu tinha um pensamento errado até um pouco tempo atrás, eu acho que até falei disso, que eu possa ter corrigido, né, quem ouviu e ter direcionado. Eu entendia errado, eu entendia que o Senhor se reconciliava
em Cristo, aquilo que Adão tinha feito era reconciliado, né? No sentido de que ele que se reconciliava com o velho Adão, né? Com o primeiro Adão. Mas não, o primeiro Adão é morto. Aqui que se começa o novo Adão, em Cristo. Tudo se fez novo. Aqui é a primícia da nova criação. No novo homem, em Cristo Jesus. Esse homem perfeito. O único que ressuscitou. Acho que para nós, né, como igreja, 1 Coríntios 15, se a gente puder ler, esse é um capítulo que é praticamente o assunto todo aqui de Paulo, a ressurreição, né? Fala do Senhor, fala tanto dessa, né, do aspecto do Senhor e aquilo que nós vamos ser, né? Ele, não vou ler tudo, né? Vou pegar só alguns versículos do capítulo. O 19, versículo 19. A partir do 19. Fala: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem, aliás, desculpa, irmão, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, que a gente está vendo hoje, graças ao Senhor. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade de força. Não quero entrar nesse assunto, mas é mais essa questão do Cristo, as primícias, né? No versículo 23. É o que a gente está vendo aqui. Se não houvesse esse começo, né, no Senhor aqui, triste, né? Ele não seria o que ele é. Mas ele, como nós vemos aqui nos últimos versículos, né, no 31 do nosso capítulo, o último versículo, no João 20, 31, falar, né, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso é muito importante, né? É muito importante nós relembrarmos, né, que o Senhor ressuscitou, ressurgiu, vitorioso, venceu a morte. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Né? Todos que foram ressuscitados morreram de novo. Esse não. Ressuscitou para a vida. Para que todos aqueles que nele crê também tenham vida. E vida eterna em seu nome. Uma obra perfeita. De um homem perfeito. Totalmente agradável ao Pai. Pensando em João 8. Vamos abrir João 8. João 8, eu não vou
falar tudo, só um versículo, 56. Fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu e alegrou-se. Nós é, podemos hoje ver com os olhos da fé, podemos crer e se alegrar que o Senhor foi o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, tão perfeito que venceu a morte, tão perfeito que falta palavras na nossa fraqueza carnal, né, para poder expressar a grandeza que é o Senhor. Mas nós podemos nos alegrar totalmente de saber que o Senhor ressuscitou. Se fez as primícias daquilo que nós vamos ter, sem que merecêssemos, né? Mas também não vamos morrer. Também ressuscitaremos, né? E viveremos eternamente por causa do seu nome, porque ele é perfeito. Até aqui, irmãos.
Irmãos, aqui no versículo 19, está dizendo que as portas estavam fechadas, cerradas, né? E mesmo assim, Jesus pôs-se no meio deles. Isso vai significar que ele entrou, então, mesmo com limite físico, ele conseguiu entrar, né? Espiritualmente, mais ou menos, seria isso, né? Porque para ele não teria limite físico. O que eu entendi, acho que foi isso aí. Eu entendo, irmão, que por ele agora ser essa primícia, né, essa nova criação, né, um homem de carne e osso, mas também por ser divino, né, ser Deus, ele tinha, né, esse poder, né? Eu entendo assim, de, de né, tanto mesmo sendo de carne e osso, né, mas essa nova criação que é incompreensível para nós, né? É meio limitado a gente compreender. Eu entendo assim. E teve uma live que eu assisti dos irmãos lá eu acho que é Ipuã, Brasília, aquela que o irmão mandou o link. Aí, um desses estudos, um deles comentou, um irmão comentou, não lembro quem foi, que, pelo que eu entendi, né, que quando Jesus falou para Maria, não me detenhas, é que ele teria dito a ela para não tocar nele. Mas eu fiquei na dúvida, porque aqui, pelo que eu entendi, ele fala isso para deixar ele seguir. E o irmão comentou que era para não tocar nele, porque agora ele era santo, né? Foi ressuscitado, que não podia tocar nele. Mas aí eu achei que não ficou muito claro isso aí, porque depois ele se reúne com os discípulos e tocaram nos pés dele, se ajoelharam, né? Então eu achei que não ficou muito claro essa parte aí, do não me detenhas. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, irmão. Estamos ouvindo. Boa noite. Bom, eu estava aqui ouvindo os irmãos, eu estava trabalhando e ouvindo os irmãos aqui. E ver se eu consigo contribuir um pouco com essa parte de Jesus com Maria, para não tocar nele. O corpo glorioso de Jesus Cristo, ele tem algumas características que aparecem aí nos evangelhos. Ele come. Depois que ele é glorificado, ele come, né? Ele come, ele consegue se transportar de um lugar para outro, ele aparece dentro da casa, né? Tem tudo fechado. E quando ele fala para ela, não toque em mim, as relações que ele tinha antes com eles, como com Jesus, né? Cristo, agora mudaram. Agora está falando com o Cristo ressurreto, que as relações mudaram, entendeu? Eu não sou aquele que você se debruçava, que comia contigo, que tinha. Ele está mudando as relações agora. Não toque em mim, era no sentido assim, agora você está falando com um outro caráter, né? Em outro caráter, entendeu isso aí? Dizendo que agora sou outra pessoa, no sentido da fase, a revelação anterior minha, como o servo, né? Como o Messias, o judeu, agora não, agora estou indo para o meu Pai e o vosso Pai, entendeu? Meu Deus e vosso Deus, muda as relações agora. Isso que está dizendo para ela, não toque em mim, porque ela ainda achava que ela podia tratá-lo como antes. Agora mudou. Agora, por isso, é uma mudança de posição. Agora, o Cristo ressurreto, o corpo glorificado, é o primeiro, né, a primícia daqueles que viram depois.
Então, é nesse sentido que ele fala para ela. Não me detenha, não toque em mim mesmo, tá? Não me toque, que agora ela não tem a mesma... As relações mudaram agora. Ele também vai mudar as relações dele com os discípulos. Ele vai soprar neles o Espírito Santo, no capítulo que não estou lendo, né? Vai soprou na eles não é o Espírito Santo ali habitando neles, né? Mas inaugurando ali o que seria a nova raça que iria surgir. Então é isso aí. A ideia desse não toque em mim é mostrando para ela que agora, o que ela está falando com Cristo Jesus, né? Não Jesus Cristo, agora é Cristo Jesus. E as relações agora são outras. Mudança de posição. Irmão, eu acho que eu entendi. Ele só pode tocar nele se ele autorizar, né? Só se ele achar que é conveniente, né? No caso, né? Que nem ele fez com Tomé, que ele achou conveniente que Tomé tocasse na ferida, porque ele autorizou. Seria mais ou menos isso, né? Agora só com a autorização dele, né? Por aí também, a mudança de posição, né? Agora, antes ele se deitava nos ombros dele, ele comia junto ali, mas agora o Cristo glorificado é o mesmo que está, esse Cristo é o mesmo que está agora à direita de Deus. É o mesmo. Na mesma posição que ele está, do mesmo jeitinho que ele está, é o que está à direita de Deus agora, intercedendo por nós. Então é uma outra posição que ela não conhecia. Ele está dizendo para ela assim, agora é diferente, tá? Agora não é mais a mesma coisa. É uma forma de dizer para ela isso. Agora o que você está falando aqui é o Cristo Jesus. É bem por aí, é a mudança de posição. Pelo menos é o que eu entendo nessa parte. Eu acredito que seja isso mesmo. Mudança de posição. E também vai mudar para os discípulos também. Eu não acompanhei o capítulo, só vi os irmãos falarem. Ele vai dizer para eles que eles tinham que esperar, né? Aqui do alto, deixa eu ver se tem um capítulo aqui. João. Ele declara a paz primeiro, né? A paz deles, depois ele vai... irmão, sobe para mim aqui o capítulo 20, né? Acho que mais para cima um pouquinho. Quem é que está com o domínio desse? Viu? Meu Pai, vosso Deus, meu Deus e vosso Deus. Continua subindo. É o contrário, é 20, 21. Pai seja convosco. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E vai de novo dar para eles, vai delegar para eles de novo, né? A autoridade de perdoar, que eles ligarem está ligado, né? Perceba aí que ele soprou sobre eles o Espírito Santo, é uma nova posição também, entendeu? De nova criatura. Eu já tenho recebido o Espírito Santo habitando neles, vai acontecer em Pentecoste. Mas aí é inaugurando que quando Deus fez Adão, né? Ele soprou em Adão o fôlego da vida, fez ele alma vivente. O novo homem é espírito vivificante. Então Cristo inaugura a nova criação também soprando sobre ela. Mas não é um fôlego de vida humana, do homem carnal que Deus deu, né? Mas agora um novo fôlego, um novo sopro, que é o Espírito Santo, a nova criação, entendeu? Aí inaugura, Deus inaugurou o homem, Adão, soprou nele o fôlego da vida, e Cristo agora inaugura o que está começando agora, que é o Espírito Santo, e soprou, entendeu? Como se estivesse formando ali a sua noiva ali, o seu corpo, né? E dando para ele vida. Só que ainda eles não vão ter poder. O novo nascimento é uma vida sem poder. Só depois que recebe o Espírito Santo, quando crê, que recebe poder. Eles só vão receber poder quando estiverem em Atos, que eles estão com medo aí, né? Eles vão ficar em casa, trancados, com medo dos judeus. Mas em Atos 2, eles vão receber, parecer sobre o Espírito Santo, aí eles serão testemunha, entendeu? Terão poder. Por enquanto, eles só estão ali inaugurando a nova raça,
e depois vão receber poder para dar testemunho e pregar o evangelho, entendeu? Ele está inaugurando a nova criação aí. Adão na terra e agora os homens celestiais. Eu não sei colocar direitinho as palavras, que eu não tenho domínio assim, mas é quase isso, tá, irmãos? Que eu entendo. Se tiver alguma correção, pode falar aí. Irmãos, os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria só compartilhar um pensamento aqui com os irmãos, que eu aprendi também na live esses dias. Nesse versículo 17 aqui também, quando... Não na primeira parte que ele fala, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Mas mais no final aqui, quando ele fala, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Senhor numa mesma ocasião aqui ele chama o Deus Pai de Pai e de Deus, né? Ao mesmo tempo, ele trata de duas maneiras o Pai. Quando ele chama o Pai de meu Pai, ele está provando para a gente a sua completa divindade, né? Provando que ele é 100% Deus. O Filho eterno de Deus, que sempre foi o Filho de Deus. No caso, o Verbo, né, que criou todo o universo, como fala no primeiro versículo do primeiro capítulo desse evangelho que a gente está estudando. E aí, quando ele fala nosso Pai, significa agora o privilégio que a gente tem de sermos agora filhos de Deus. Nós, os que cremos nessa bendita obra de salvação, nós que cremos na bendita obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Como nos diz também no verso 12 do primeiro capítulo desse evangelho também. É, e também nos fala da participação que a gente tem também em todas as coisas que herdamos, né? Quando cremos em Cristo, nos fala em toda a participação que temos nessa bendita herança que temos. Lembrando sempre que essa herança não é para este mundo, né? É para a eternidade, né? Mas nos fala do imenso, eterno privilégio que a gente tem por agora sermos filhos de Deus por crermos na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele trata Pai, tem esse significado. E aí, quando ele diz, meu Deus, aí prova também a totalidade da humanidade dele também. Porque ele também é Deus. Então, ele sendo Deus, ele não chamaria Deus de Deus, porque ele é Deus. Eu sei que é um pouco complicado isso, né? Mas aí quando ele chama aqui, meu Deus, quer dizer que ele está provando que ele também é 100% homem. E quando ele diz seu Deus, nos fala agora da nossa identificação com Cristo na humanidade dele também. E o resultado de todo aquele que crê em Cristo é o quê? É que somos agora todos da família de Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque somos agora todos filhos de Deus, todos da família de Deus, mas sempre lembrando pela obra de Cristo Jesus, não por merecimento nosso. Se alguém quiser corrigir ou acrescentar alguma coisa, fica até aí, irmãos.
Irmãos, eu creio que esse pensamento que o irmão Reinaldo trouxe para a gente aí, sobre o versículo 17, do não me detenhas, quer dizer, não me toques, dessa nova posição, essa nova postura do Senhor para com seus discípulos, dos discípulos para com o Senhor, ela vai se concretizar aqui no versículo 28, 27 e 28. Porque antes disso, no 25, podemos ler, né? Ele diz: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então, passa-se o tempo, né? 8 dias, e diz, não... E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E aí ele mostra para Tomé quem é ele, né? Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele é criador de tudo, que eles não tinham esse entendimento ainda. Ele dá uma prova de que ele não estava ali, mas já sabia dos pensamentos de Tomé, da incredulidade de Tomé. Tanto que ele já vai direto para Tomé e diz: põe aqui o teu dedo, no 27, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí vem o reconhecimento agora de quem é aquele homem, né? Aquela pessoa. Quando Tomé responde, diz: Senhor meu e Deus meu. Eu creio que a partir desse momento eles passam a compreender essa nova postura agora, né? Eles vão ver que Jesus Cristo ali tem a confirmação de que Jesus Cristo é o Deus, né? Criador de todas as coisas. Se é que eu pude entender, né? Me veio esse entendimento em cima da fala que o irmão Reinaldo trouxe. Então, eu creio que aqui eles passam a ter esse entendimento da postura que deve ser adotada agora. Tanto que Tomé fala, né? Senhor meu e Deus meu. É uma outra postura agora, né? Daquele Jesus que andava com ele, que eles tocavam e viam e estavam, vamos dizer, abraçando e tocando a qualquer momento. Eu creio que a partir desse momento eles passam a entender melhor a postura deles perante a pessoa do Senhor Jesus. Até aqui. Para nós cristãos, né, salvos, saber que nós temos um Deus e Senhor de carne e osso à direita de Deus, nós temos uma compreensão maior que o judeu tinha, né? Até quando os discípulos estavam com Cristo, vendo ele, e o abraçando, o tocando, eles ainda estavam limitados um pouco a sua cultura judaica, de ter que vir para aqueles sinais, essas coisas. Nós, pela fé, cremos que temos um Deus e Senhor, agora, de carne e osso, à destra de Deus, que intercede por nós, e a nossa garantia é que também iremos ser da mesma forma. Que nós temos um lá já, entendeu? Esse é o nosso destino, que nós temos ele lá já, como testemunha disso. Então, como viram Jesus lá sofrendo, apanhando ali, sendo rejeitado, aquilo acaba agora. Aquilo acaba. Agora o mundo rejeita, mas o cristão não. O cristão que crê em Senhor Jesus tem para com ele toda a preciosidade, todo
amor, né? Pela afeição, a adoração, tudo que é digno do nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso coração é latejante disso, né? Nós vemos Ele à direita de Deus pela fé e temos a certeza que estaremos com Ele para sempre quando subirmos, né? O que caso venhamos sair desta vida. Então, o que nós temos hoje é a visão perfeita do nosso destino, que eles passariam a ter, os discípulos. Ali foi a primeira experiência que eles tiveram com aquilo que eles serão. Como eles serão? Como será o corpo deles? Como eles serão? Como é ser um homem glorificado, né? Eles viram um homem glorificado, que antes eles não imaginavam. Um Jesus que tinha essas condições humanas, apesar de ser Deus também, mas agora ele glorificado, né? E a imagem dele, eles viram Cristo ressurreto. E nós, pela fé, sabemos que ele está à direita de Deus. Então, é essa fé, essa compreensão que não é nem questão humana, né? Nós vivemos hoje nesse mundo, olhando para o alto, sabendo que nosso destino é estar com ele, como ele é, nós seremos. É muito bonito isso, né? Como ele é, nós seremos. Então, isso nos acompanha nesse mundo e nos dá o que no nome toques, né? A Marina não entendia o que era aquilo, ela não podia compreender aquilo. Aquele novo homem sim, né? O homem glorificado. Nós podemos hoje, pela fé, entender e aprender, por causa do que foi revelado pela Escritura, né? O que somos, o que seremos, que Paulo depois revela que os discípulos sabiam, né? O corpo de Cristo, pelo menos 10 mistérios aí que podemos contar aí, o corpo de Cristo, a igreja, o homem glorificado, muitas coisas que Paulo revelou, que nem os discípulos sabiam, que é essa nova posição aí que nós temos. Eu queria só acrescentar um versículo no pensamento que o irmão trouxe, né, dessa nova forma de conhecer o Senhor e de se relacionar com Ele. Paulo fala disso, né, em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:16. Fala assim, né? Assim que se alguém... Não, é 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, esse é um tipo de conhecimento, né, de como tratar o Senhor. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo, segundo uma forma, né? Assim que se alguém está em Cristo, estar em Cristo é estar na nova criação, né? Nova criatura eu acredito que eu acho que melhor seria criação, né? Nova criação é essa que hoje nós vemos, né? Inaugurado no Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Complementar com o 18. E tudo isso provém de Deus. Então, é algo que começou em Deus. Deus, o Senhor Jesus Cristo se entregando à morte, Deus o ressuscitando, e aí tudo se fez novo, e aí tudo muda, né? A gente conhecia Ele de uma forma, né? Como segundo a carne, que nem fala aqui, né? No sentido de não conhecer da forma que Ele é realmente agora, mas agora temos o conhecido, né? De outro modo, né? Já de uma forma nova, né? Uma forma diferente. Até aqui. Mas gostaria de compartilhar um pensamento também. No nosso capítulo, no versículo 26. Não sei se algum irmão chegou a comentar, teve um momento que eu saí da reunião, mas vamos lá, tá assim. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé.
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. A gente vê, irmãos, que o corpo do Senhor, né, era um corpo que não estava sujeito ao tempo, à matéria e ao espaço, né? Se a gente for levar para os termos da física, né? Isso eu acho interessante. O interessante também é que lá em Filipenses 3, a partir do 20, se o irmão conseguir colocar, diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. A gente percebe também que o nosso corpo, né, na eternidade se assemelhará ao de Cristo, né, quando este foi glorificado. E Paulo também explica muito bem isso em 1 Coríntios 15, vou puxar do 44, se o irmão conseguir, que diz assim: Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso já nos cabe uma esperança, né, irmãos? A respeito da eternidade e ter um conhecimento, né? A respeito do corpo, que a gente entende que existe o corpo tanto terreno quanto o espiritual, né? E aqui traz nessa linguagem traz animal, mas em outro acho que traz como fala? Traz natural, corpo natural. Eu só queria deixar esse comentário por curiosidade mesmo. Acho que só para complementar o que o irmão falou, né? A única diferença é que nós, como só colocar o versículo aqui, irmão, só um minutinho. Acho que é o 27. Exato, aqui no 27, quando ele diz: depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que que ele estava mostrando aqui para Tomé? As marcas, né, dele na crucificação. As mãos dele perfurada e o lado que o soldado romano perfurou, né? De onde sai água e sangue. Eu não sei, os irmãos podem até me corrigir. Acho que é água e sangue que sai. A única diferença vai ser essa, né? Que o Senhor ele vai ter essas marcas eternamente. Para toda vez que nós olharmos para essa marca, a gente lembrar o alto preço que o Senhor pagou para que pudéssemos gozar dessa felicidade eterna. Até aí, irmãos.
Irmãos, vocês estão me ouvindo? Eu estou dirigindo agora, não sei se está com a internet boa. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Eu lembro que no Evangelho de Lucas, nesse mesmo dia, né, nesse intervalo aí, eu acredito que seja depois que ele aparece para Maria, né, e depois Maria vai anunciar aos 11, nesse intervalo, os discípulos de Emaús, né, que um deles é Cleopas, se não me engano o nome dele, né, eles iam de caminho ali, né, e o Senhor, no meio do caminho, aparece para eles, e é nesse mesmo dia, né, o Senhor chega junto deles e aí, nesse mesmo dia, fica com eles, come, se eu não me engano, parte o pão com eles e desaparece também na frente deles, né? Eles praticamente também não reconhecem ele, só reconhecem, eu acho que a partir depois que partem o pão ali, né? E tudo isso no primeiro dia da semana, né? No dia do Senhor. Agora é um novo dia, né? Antes, na economia judaica, era o sábado, né? Um dia importante, mas agora também se faz novo, né? O novo dia também, que é o lembrar, né? Que é o primeiro dia da semana, que agora o Senhor pode descansar totalmente, né? Nessa obra perfeita do Senhor, né? E o dia do Senhor aí, que é o primeiro dia. Também lembrando que ele desaparece, né? Também. Assim como ele aparecia, ele desaparecia também, fazendo esses sinais. E esses mesmos discípulos vão ter com os 11, né, para anunciar o que tinha acontecido, né, que era as coisas que estavam. O Senhor apareceu a muitos, né, nesses dias, e a muitos dos seus, né. Lembrando que, eu não sei, os irmãos podem me corrigir, se eu não me engano, ele aparece só para os seus, né. Essa nova, né, nesse tudo que fez novo, ele aparece, né, só para os seus. O mundo não vê mais, né? Se eu não me engano, é isso. Se os irmãos puderem corrigir, se não for isso, é aqui. Irmãos, segundo o nosso entendimento, né, o Senhor só aparece mesmo para os seus, né, para os que creem, né? Ele não vai aparecer mais para quem não creu. E eu queria pegar bem rapidamente, em cima do que Getúlio trouxe lá de Lucas, essa passagem. É interessante, irmão, porque aqui diz, Lucas, capítulo 24, a partir do 26, bem rapidinho. Jesus diz: porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Mas aqui tem um sentido, viu, irmão? Porque até aquele momento, eles criam também, né, por vista. E quando o Senhor abre a vida dele, como ele diz, né, começando por Moisés e todos os profetas, olha, o interessante é o versículo 31, que diz: abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Agora ele não precisa mais, né? Porque agora eles vão crer por fé. Já não precisa ali da presença dele para eles crerem. Então ele desaparece, tanto que aí agora eles voltam correndo, que eles conheceram, e já não precisava ali da companhia, vamos dizer, fisicamente de Jesus, para que eles continuassem acreditando.
foram abertos seus olhos, mas aí eu creio, eu tenho esse sentido dos olhos espirituais, né? Foram abertos os olhos espirituais e eles viram quem era a pessoa do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus desaparece porque já não precisa mais eles verem para crer. Agora eles creem como nós, sem ter visto. Como o Senhor diz no nosso capítulo, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Em outro evangelho diz, bem-aventurados que não viram e crerão. Eu creio que esses crerão somos nós, né? Até aqui. Nós chegamos nesse capítulo, como falamos lá no início, nesse ápice de amor, né? O nosso gozo perfeito agora por saber né? Por Cristo ter ressuscitado para nossa justificação. E como foi dito ao longo aí do estudo, a primícia, nós agora temos essa certeza que tem um homem lá no céu, né? Intercedendo por nós, e que em breve seremos igual a ele, né? Um corpo perfeito, ressurreto. Essa é o que nós aguardamos, tanto na esperança e podemos até dizer, uma saudável ansiedade. Eu gostaria de contar com a paciência dos irmãos. Aí, ó, o Janaí já sabe. Eu gostaria de compartilhar, em cima de tudo isso que lemos, se eu conseguir cantar, o hino 1, 2, 3. Isso. Manancial de todo gozo, és Deus de amor, e fonte sem igual de paz, que em nossos dias brilha em resplendor, de noite conforto nos traz. Brilha em teu céu aberto em fulgor, teus raios gloriosos de paz. Ali iremos ver o Salvador, teu amor por nós é tenaz. Desta terra nossas almas subirão, quando ouvirmos a voz de amor. As alegrias se completarão ao virmos Jesus, o Senhor. Podemos dar graça, irmãos? Bendito Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Pai, primeiramente pela tua salvação, Pai, pela tua imensa misericórdia, pelo teu infinito amor, que tu enviaste teu Filho para nos salvar, para pagar o preço de nossos pecados e assim nos fazer teus filhos, Pai. Te damos graças, Pai, por esse momento que podemos estar aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, para podermos, Pai, aprender um pouco mais
de tua palavra, para podermos cada vez mais andar conforme a tua vontade. Encomendamos a ti todos os nossos irmãos que não puderam comparecer, pedimos a ti a tua direção nesse restante de noite, no próximo dia de trabalho, que tu possa, Pai, nos guiar em tudo e que possamos fazer tudo sempre para a honra e glória de teu nome. Que não esqueçamos nunca do alto preço que pagaste para essa nossa bendita salvação. Ansiamos, Pai, pela volta de teu Filho para nos buscar, para nos tirar desse deserto e a partir daí estarmos juntos contigo eternamente, gozando eternamente do teu amor, da tua imensa graça, na pessoa de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse bendito nome, Pai, tudo nós te pedimos e em tudo nós te damos graça. Amém. 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 Marcão estava escondido. A internet tá ruim, viu? A internet estava muito ruim, não deu para. Eu ouvia pouco de vocês aí. Agora é que melhorou. Entendeu?